Quantas vezes você já sentiu que que tudo que você sonha é demais para você? Que o sucesso, amor, dinheiro, paz são coisas para outras pessoas, mas que você não se vê recebendo isso, né? Hoje eu quero te contar sobre a crença de não merecimento, uma das maiores destruidoras do nosso interior, principalmente de nós mulheres. E eu vou mostrar através com a ciência e alma como mudar tudo isso e começar, e tudo isso, a mudança de tudo isso começa com você mesma, tá? Quando eu tinha, primeiramente, né, prazer, eu sou a Stephanie, aqui no canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal e educação financeira, mas o assunto de hoje é sobre o desenvolvimento, né, das nossas crenças de não merecimento, crenças que são implementadas aos poucos através da nossa infância na nossa mente. Quando eu tinha uns 17 anos, né, na verdade eu tinha uns 15 para 16 anos aí ainda, eu recebi um elogio de uma professora, onde ela me disse que eu tinha um brilho diferente, né? Mas que ela não sabia explicar, mas que com o decorrer do processo da minha vida, que eu iria descobrir que brilho era esse. Eu sorri, mas no meu inconsciente, né, na minha mente, dentro de mim, algo me dizia que ela estava exagerando, né? Que não era dessa forma, que nem tudo na vida era você olhar para alguém e dizer que alguém seria aquilo, né? Então eu fiquei, só guardei aquilo na mente para mim mesma e fiquei. Eu não me sentia, na época, merecedora de elogios, nem de sucesso e muito menos do amor. Anos depois, eu percebi que essa sensação não era só minha, né? Não era só eu que sentia isso. Que eu não era diferente das outras pessoas. Era de milhares de mulheres como a mim que tinham essa sensação, ou de adolescentes também, né? Na época eu era adolescente. Mulheres e adolescentes que foram ensinadas a servir e não ser servida, né? Mas que tudo isso muda, né? A nossa mente muda, o nosso conhecimento, as nossas ações mudam. A dar tudo, a gente sempre foi ensinada a dar tudo para os outros, a fazer tudo pelos outros, mas nada por nós. Ninguém fazia nada por nós, ninguém faz nada por nós. Mas nunca, né, nos sentirmos merecedoras do que realmente merecemos. A neurociência mostra muito isso, né? Que nossas crenças são formadas a partir das experiências emocionais que tivemos e que temos, né, quando a gente está lá na nossa infância. O cérebro, né, quando a gente está na nossa infância, ele está numa fase de formação, de absorver tudo com verdade, né? Então, tudo que nos é ensinado na nossa infância é o que levaremos a um decorrer de uma grande parte da nossa vida. E se você ouviu isso repetidamente, como frases, né? Por exemplo, vou dar aqui para vocês. Isso não é pra gente, né? Tanto dinheiro, tanto alguma coisa que você quer conquistar e que você viu alguém conquistando e você, vamos supor, você tá lá na rua e você catucou sua mãe e falou: "Mãe, um dia", eu já falei muito isso pra minha mãe. "Um dia, mãe, eu vou dar tudo que a senhora precisa e a senhora não vai precisar mais de trabalhar." Eu já falei muito isso pra minha mãe. Quando eu estava na minha infância, eu sempre falei isso. Eu sempre falava também: "Mãe, eu vou te dar um carro daquele quando eu puder. Quando eu tiver adulta, eu vou te dar um carro daquele." E a mãe da gente sempre virava pra gente e falava assim: "Isso não é pra gente. A gente não tem capacidade
de alcançar aquilo, né? Para você alcançar aquilo, você precisa estudar muito. E hoje em dia, tem muita gente que ganha muito dinheiro aqui no digital e nem sequer terminou o ensino médio, nem sequer terminou o ensino fundamental, entendeu? Então, assim, tudo é questão do que a gente aprende na nossa infância e do que a gente absorve e do que a gente repete, né? Do que a gente passa para os nossos filhos, do que a gente passa para um companheiro, para uma companheira, né? Então, outra frase também, né? A gente tem que se contentar com pouco, né? Então, a vida toda eu fui ensinada isso, tá? Você nunca faz nada direito. Então, o seu cérebro, ele construiu, né, trilhas neurais que associam o merecimento com dor ou um castigo para você. Mas a boa notícia é que o cérebro tem neuroplasticidade, né? Isso significa que ele pode mudar, né? Conforme coisas novas que você aprender, ações, atos, práticas, hábitos, né? Conforme tudo que você aprender de novo, ele pode absorver aquilo também, tá? É de uma forma mais lenta, mas vai absorver, tá? Depende do método que você usar. Desce. Como eu disse, né? Novos pensamentos, emoções, ações. Você pode reprogramar a forma como você se vê, né? Como você se vê merecedora de alguma coisa, tá? A psicologia positiva, ela ensina que o ser humano floresce quando reconhece o seu valor intrínseco, tá? Martin Seligman, acho que é assim que se fala sobre ele fala sobre autoeficácia. Acho que é assim a palavra. Ele fala sobre autoeficácia, tá? A crença de que somos capazes de realizar e merecermos os frutos disso. Mas sobre o que bloqueia, né? O que isso, né, nos bloqueia? O autojulgamento. Então, no caso de tanta gente repetir aquilo que a nossa mente absorve, que nos é ensinado, que nos é passado, a gente começa, a partir de um determinado momento da nossa vida, do nosso processo de desenvolvimento de vida, de evolução, de crescimento, né, de mudanças de idade, a gente começa, de tanto que a gente repetiu aquilo que nos foi ensinado, a gente começa a nos auto-julgar, a gente começa a nos auto-frustrar, a nos auto-procrastinar, né? De acharmos que não somos merecedores de nada, de que não podemos conquistar nada, de que nós não somos capazes de tomar decisões, né? E ações. E esse auto-julgamento, quando você se culpa o tempo todo, não sobra um espaço ali na sua mente para você fazer o seu reconhecimento, né? E como se você tentasse correr com a mochila cheia de pedras. E essas pedras, elas são ali a culpa, a comparação, a autossabotagem, né? Que são uma das coisas que mais, hoje em dia, né? Que pra mim, são uma das coisas que mais acarenta, né? As pessoas, mas que mais levam as pessoas a entrar em uma depressão, né? São as crenças de não merecimento. O desenvolvimento humano é sobre sair do piloto automático e entrar na consciência. É quando você olha para dentro e pergunta: quem me ensinou? Quem me ensinou, né, que eu não mereço, né? Quem disse para mim que eu não mereço isso, né? Porque às vezes uma palavra
Às vezes, uma frase que o nosso pai, a nossa mãe, a avó, tio, tanto faz, a pessoa que seja, fala pra gente, a gente leva aquela palavra muito ao pé da letra. Sim, não. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa fala assim, ah, isso não é pra gente. Sim, isso não é pra gente. Nesse momento, porque a gente tá num momento de dificuldade. Mas isso é pra gente sim, se a gente, a partir de hoje, tomar a decisão de que iremos conquistar aquilo, de que iremos fazer o possível dentro da nossa realidade para que chegamos a alcançar esse propósito, para que sejamos merecedores de tudo que queremos e podemos realizar. Basta-nos querer e tomarmos atitudes. Por que eu repito essa dor, né? Então, às vezes a gente repete uma coisa que nos machuca, né? Que nos traz lembranças ruins. Então, assim, só é questão da gente mudar. Então, se aquilo te machuca, para de fazer. Se aquilo te frustra, para de fazer. Coloca outra coisa, coloca outro hábito no lugar, outra ação, né? Outra prática, né? O que eu posso, como eu já disse, o que eu posso fazer hoje para me dar o valor? Então, para você se dar o valor, para você mudar alguma coisa, você precisa substituir aquilo por algo que te traga leveza, produtividade e que seja saudável para você executar, tá? A jornada de merecimento não começa quando o mundo te reconhece, tá? Você não, tem muita gente que espera pessoas de fora reconhecer ela para que ela se auto-reconheça depois, tá? Ela começa quando o auto-reconhecimento, né, o reconhecimento, ele começa quando você se permite receber, né? Quando você se permite receber aquilo que você quer atrair para você, tá? Mesmo que seja um elogio, um descanso ou um sonho, tá? Igual no dia 26, eu fiz aniversário dia 21 de abril, dia 26 eu ganhei uma viagem. Foi a primeira vez, gente, foi a primeira vez em 25 anos da minha vida, fora a viagem que eu fiz quando eu tinha acho que uns 15, 16 anos, acho que foi isso, acho que eu tinha 14 anos, 14 para 13, de 13 para 14, né? Eu fui para casa da minha avó em Minas. Depois disso, nunca mais eu viajei. Então, a viagem que eu ganhei de presente no dia 26 de abril foi como se fosse a minha primeira viagem. E foi a primeira viagem, a primeira de todas, que eu pude levar os meus 2 filhos depois que a minha filha nasceu. A minha filha já viajou vários lugares com a minha mãe, mas comigo ela nunca tinha viajado. E o meu filho Edgar, ele tem 1 ano. A minha filha tem 4. Então, foi a primeira viagem do Edgar com a Caroline junto. E eu pretendo, era uma das minhas metas para esse ano. Eu comentei isso com a minha mãe e ela foi e me chamou. Mas ainda está dentro das minhas metas levar a Caroline e o Edgar para viajar. Eu, a Caroline e o Edgar. A próxima viagem, se eu não me engano, é no mês 8 ou 10, alguma coisa assim. Mas eu vou levar eles em mais 2 viagens esse ano. Já estou me programando, já estou me organizando. Mas tudo é questão da gente mudar o nosso próprio pensamento, tá? De acordo com o Instituto Patrícia Galvão, 52% das mulheres brasileiras, tá, afirmam sentir que não são boas o bastante para alcançar os seus objetivos. E segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, tá? Se você não sabia disso, fica sabendo. E grande parte dessa ansiedade vem da sensação de não estar à altura. Então, olha só, né? Essa crença, ela acaba com a pessoa, com qualquer pessoa. Por isso que eu falo, a crença de merecimento, eu acho que é uma dos maiores acusadores das pessoas que têm depressão, entendeu? Porque as pessoas que têm depressão, você pode ver que a maioria delas, elas não se sentem capazes
Às vezes, muitas das vezes, eu já vi gente que tem depressão que não se sente capaz nem de lavar a louça. Ela se sente inútil lavando a louça. Então, assim, a gente tem que olhar o que está à nossa volta de uma outra forma. Às vezes a gente vê a pessoa comprando bolsa, não sei o que, mas não sei o que, mas não sei o que, saindo para viajar e tal, mas o interior daquela pessoa está destruído. A pessoa não sabe o que fazer para melhorar de vida, não sabe o que fazer para enaltecer a sua autoestima, né? Para enaltecer a sua forma de ver o mundo de uma forma diferente. Essa crença de não merecimento não é só individual, não, tá? Ela é cultural, estrutural e silenciosa. Então, assim, por isso que eu falo, a maioria das pessoas que têm depressão são pessoas que muitas das vezes, quando você vai estudar mais a fundo, diga, Luiz, mamãe tá gravando. Quando você vai estudar a fundo essa pessoa, você descobre que ela tem sim a crença de merecimento, de não merecimento, entendeu? Que ela não se sente capaz de realizar, como eu já disse, nem de lavar uma louça, ou um banheiro, ou varrer uma casa. Ela se sente inútil, ela sente que ela não faz direito, entendeu? E ainda assim tem pessoas que ainda julgam, em vez de, não, tudo bem, fulano, tá ótimo, entendeu? No outro dia vai e varre de novo, entendeu? Com a constância daquilo, ela vai ficar boa, uma hora ela vai se sentir boa fazendo aquilo. São coisas simples, mas que para eles parece que eles estão fazendo um prédio, entendeu? Parece que estão fazendo a planta de um prédio, que você não pode errar nenhum centímetro. E mesmo assim tem muita gente que erra, vê prédios aí enormes caindo. Então, é por isso que a cura começa na consciência. A cura da crença de merecimento, ela começa na nossa consciência, tá? Não é na mente, é na nossa consciência. Você merece, mesmo quando erra. Então, mesmo você errando, igual eu falei, mesmo você errando, você merece. Você merece tudo o que você quer. Mesmo quando as pessoas duvidam de você, tá? Você merece amor, paz, realização, descanso, prazer, dinheiro, liberdade. Principalmente liberdade. Mas, para isso, você precisa se colocar na frente, né? Você precisa se colocar à frente de qualquer coisa. Como diz na Bíblia, né? Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame a si mesmo. Ame ao próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Então, como é que você vai amar alguém se você não ama nem a si mesmo, né? Se você acha que você não é merecedora de nada, né? Se você acha que você não pode fazer aquilo, que você não é capaz de fazer aquilo, de executar aquilo, né? Então, ame você primeiramente. Primeiramente, se ame Deus, depois você. Se ame primeiro, para depois você amar outras pessoas. Para você chegar na frente de outras pessoas e mostrar que você está bem. Você não precisa mostrar para ninguém que você está bem. Você precisa mostrar a sua realidade, entendeu? Se você não quer falar nada, se você quer ficar quieto, fique quieto. Ninguém precisa saber o que está acontecendo com você. Mas, principalmente se não for te ajudar, tá? Mas se coloque sempre à frente de qualquer coisa, tá? Você precisa deixar de se sabotar e começar a se escolher. Então, antes de você fazer ou executar qualquer coisa, se escolha primeiro. Primeira coisa que você precisa fazer, gente, começou a vizinha com som. Primeira coisa que você precisa fazer, levantou de manhã, senta na beirinha da sua cama, ora. Não vai pegar telefone, ora um Pai Nosso, uma Ave Maria, tá? Pede pro Senhor o seu dia, agradeça a Deus pelo dia que já foi, tá? E pelo dia que tá por vir, te pede a Deus muita paz, paciência, né? Porque hoje em dia a gente tem que ter muita paz, paciência, porque a gente vive num mundo que as pessoas se metem na nossa vida. E fez isso, vai pro banheiro, pega a sua toalha, toma um banho, entendeu? Com aquele sabonete de maracujá, com aquele sabonete de linhaça, com um sabonete que for, de carvão, toma o seu banho, escova o seu dente, faz a sua axila, se você faz de 3 em 3 dias igual eu faço, tá? Penteia o seu cabelo, tá? Meu cabelo é um cabelo bem crespo, mas tá aqui, ó, organizado, bonitinho,
tá? Hoje eu só não tô de maquiagem. Mas tô aqui, com a roupa tô aqui, bem apresentável para vocês, né? Tô com os meus filhos aqui em casa, a Carolina e Vitória, o Edgar Luiz tá lá fora, toda hora ele vem aqui dentro. Mas cuide de você primeiro. Olhe para você primeiro. Fez isso, botou uma roupa apresentável, quer botar um tênisinho para ficar em casa? Bota um tênisinho, tem dia que eu tô de tênis em casa. Porque às vezes eu tenho que sair correndo para resolver alguma coisa, já tô pronta. Só pegar a bolsa e ir embora. Fez isso? Liga a sua televisão no YouTube, escuta lá uma oração daquele dia. Tem muito no YouTube. O Fábio, ele faz oração todos os dias. Oração do dia 1 de maio, dia 2, dia 3, dia 4, e assim vai. Oração de abertura de portas, entendeu? Ah, Stephanie, eu fico acordada de noite. Bota na TV, ele faz oração. Ele tá fazendo oração esse ano, se dedicando o triplo, entendeu? Ele tem oração da meia-noite, tem oração de 1h da manhã, tem oração de 3h da manhã. Eu acho que esse homem não dorme nunca, porque ele tá orando o dia inteiro. Entendeu? Então você tem diversas oportunidades. A destruição do seu interior não começa, tá, no mundo lá fora. Ela começa com você. Você que está se destruindo, tá? Ela começa quando você acredita que não vale a pena lutar por si mesma, tá? Se você não escolher lutar por si mesma, quem vai escolher? Entendeu? Seu namorado, seu marido. Primeira oportunidade que tiver, minha filha, espica a mula. A não ser que seja uma pessoa muito apaixonada por você mesmo. Meus parabéns, você foi prestigiada. Porque eu já casei 3 vezes e nunca fui prestigiada. Sempre dei muito amor, carinho, surpresas. Nossa Senhora, até mensagem, aquelas mensagens de telemensagem, eu já fiz. Parem de gritar. Eu já fiz, já mandei. Já fiz surpresa de balãozinho. Nossa, já fiz tudo, gente. Tudo que você pensar de uma namorada ou que um namorado tem que fazer para uma namorada, eu já fiz também. E não tenho sorte no amor. Eu resolvi esperar em Deus, porque é a melhor coisa que tem. Entendeu? Eu espero que para mim seja a melhor coisa que tem. Vou esperar o meu propósito de Deus chegar. Porque eu não consigo mais tentar um relacionamento com outra pessoa. Tá? Foi muita decepção. E se essa mensagem fez sentido para você, te tocou no seu coração, você acha que faz sentido para alguém, comenta aqui embaixo, tá? Deixa o seu comentário, isso me ajuda muito, tá? E compartilha com outra mulher que precisa ouvir isso hoje. Se inscreve no canal, porque aqui você vai encontrar ferramentas, histórias, ciências para reconstruir tudo que um dia foi destruído dentro de você. Tamo juntas e até o próximo vídeo.